Você é uma pessoa imatura emocionalmente? Meu nome é Cristiane Frois e hoje eu quero falar com vocês daquelas pessoas que são imaturas emocionalmente. Mas eu quero falar que antes de falar daquelas pessoas, essas pessoas podem ser nós, né? Essas pessoas a que eu me refiro pode ser a gente em diversas situações, ou na verdade, somos nós em diversas situações. Quais situações nós somos imaturos emocionalmente? Primeira coisa, vamos saber o que é uma pessoa imatura emocionalmente. Tem muita gente aí que a gente conhece, às vezes, como eu falei, essa pessoa também pode ser a gente. Tem muitas pessoas que nós conhecemos o seguinte, que passa aquela força, aquela história de vida bacana, aquela firmeza ao falar, mostra ali que quando erra ela aceita e tudo mais. Mas em algum momento, aquela pessoa ali, quando ela não consegue algo que ela quer, o que ela faz? Né? A impressão que dá, que a gente que tá de fora olhando, é que a pessoa tá fazendo birra, tá chorando, tá... Sabe quando tá batendo pele? Eu queria, não consegui. Né? E fica naquilo ali, naquela birra, naquele processo ali de lamúria, de lamentação. Isso, né? Quando fazemos isso aí diante dos acontecimentos da vida, a forma como reagimos, quando é com choro, com grito, com lamúria, e ficar preso ali naquele processo ali, é sermos imaturos emocionalmente, ou seja, vem um acontecimento externo, ele não foi da forma como nós gostaríamos que fosse, aí o que eu vou fazer? Vou me descabelar, vou xingar, vou... como se eu estivesse ali no chão, sabe, batendo as perninhas e batendo as mãos, igual criança quando tá fazendo birra. Muitas vezes nós nos comportamos assim também. A gente não sai daquela fase ali da infância, né? Que na infância, lá, a criança, ela concebe ali o prazer como algo eterno, né? Fala um não para a criança, como que a criança reage? Fale que não pode fazer aquilo. Na hora a criança fica com raiva até depois ela aprender a lidar ali com os sentimentos dela. Ela tá em fase ali, né? Mas vamos lembrar ali que a criança ainda não tem o córtex frontal ali formado, não. Nós já temos, nós somos adultos. Então, a parte responsável por gerir nossas emoções, pelo nosso comportamento, já está formado. Agora depende de como a gente vai utilizar essa máquina aí que é o nosso cérebro. Então, nós precisamos aprender a gerir o que vem de fora, de forma assertiva, sendo emocionalmente maduros, tá? Emocionalmente maduros é o que precisamos ser. Quando a criança lá, quando ela não consegue algo que ela quer, quando ela briga com alguém, enfim, ela chora, ela bate perna, ela fala que quer, ela faz bico, né? E quantas vezes nós adultos aí ficamos fazendo bico também para a vida, para as coisas que a vida nos traz? Quantas vezes aí nós ficamos ali naquele processo de que o outro tem que fazer exatamente aquilo que eu quero? Ou a vida tem que me trazer exatamente aquilo que eu quero? Nem sempre. Eu fui em busca, eu fui atrás, não veio, beleza, eu aprendi, às vezes aquilo não era para ser, ou eu não me esforcei ainda o suficiente. Eu tenho que ter a maturidade para conseguir entender que às vezes realmente aquilo não seria bom para mim, por isso que a vida retirou, e muitas vezes também é porque eu não me esforcei o suficiente, eu queria e fiquei sentado esperando. Aí realmente nada vai vir, não. Quando a gente quer alguma coisa e fica sentado esperando, é aquela ilusão ali da criança também, que uma mágica vai acontecer, né? A criança pediu ali no final do ano um presente, ela se comportou bem, aí Papai Noel veio e trouxe. Só que hoje nós crescemos, nós sabemos que Papai Noel não existe, nós sabemos que mágica aí é a gente que faz da nossa vida ser uma eterna mágica, uma eterna magia ou não, uma eterna tristeza, uma eterna lamentação, né? A gente fica ali, ó vida, ó céus, ó azar, ou a gente faz dessa nossa vida aqui algo leve, algo bom, algo alegre. Isso depende exclusivamente da gente, da forma como nós encaramos, da forma como nós ressignificamos os acontecimentos e da forma como a gente passa aí pelos desafios que temos todos os dias. Todos os dias nós temos desafios, mas nós temos que mudar aí. Se a gente está passando sempre pelo mesmo desafio, é porque a gente ainda não venceu ele, né? A gente não pulou aquela fase ainda, porque os desafios são constantes, mas eles têm que ser desafios diferentes. Ou seja, se a história está se repetindo na minha vida, eu ainda não aprendi a lição. Enquanto eu não aprender, aquela história vai continuar se repetindo. Então, eu preciso aí estar muito atenta para a minha vida. Às vezes, a gente sabe ali tudo da vida dos artistas, né? O que a gente vê, na verdade, que a gente não sabe é nada. O outro só demonstra ali o que ele quer demonstrar. Às vezes, a gente sabe tudo ali sobre a vida do outro, mas e sobre a nossa vida? O que de
fato nós sabemos sobre a nossa vida. Esses dias eu estava olhando as redes sociais no Instagram e tem uns perfis, né, principalmente perfil de fofoca. Gente, como que aquilo é seguido? Tem milhares e milhares ali de pessoas seguindo esse perfil, comentando e falando e julgando e não sei o quê. É claro que a história de vida aí do outro, ela mexe mesmo conosco, isso é normal, mas tem pessoas que se viciam nisso, em querer saber da vida do outro, em querer palpitar ali sobre a vida do outro, em querer dar recursos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O que o outro vai fazer, é ele quem sabe. A responsabilidade também vai ser dele. A gente pode, no máximo, quando é nosso amigo, quando é alguém ali que nos é caro e que nos pediu uma opinião, o máximo que a gente pode fazer é realmente ele mostrar, olha, eu acho que seria assim e assim. Mas o outro vai seguir se ele quiser, assim como a gente. Mas nós temos que parar hoje, tomar conta, uma conta muito bem ali da nossa vida. Parar de ficar prestando tanta atenção na vida do outro e prestarmos atenção na nossa vida, no que acontece dentro da gente, na forma como eu me comporto, na forma como eu me relaciono mesmo com as pessoas, comigo, com a vida. Eu tenho que prestar mais atenção em mim. E eu tenho que aprender que hoje eu sou adulto. E o adulto que eu preciso ser é emocionalmente falando. Então veio alguma situação, gente, saber sentir tristeza faz parte, isso é ser maduro. Até para a forma como eu vou sentir a tristeza, eu preciso ter maturidade. Eu preciso saber que aquele sentimento, ele vem e ele faz parte sim. Né? A gente não está no mundo da fantasia que quer sentir só alegria, não. Nós vamos sentir tristeza, também faz parte. Raiva, sentir raiva também faz parte. A forma como eu vou lidar com ela é que é o diferencial. Não é porque eu tô com raiva que eu vou ser cruel com as pessoas, não. Não é que eu tô com raiva que eu vou sair e eu não tô no dia bom, não me enche o saco. Eu já briguei com a pessoa ali. A pessoa nem fez nada, eu já tô ali xingando ela. Não tem nada a ver com a minha raiva. A raiva que eu tô sentindo é um problema meu. Eu tenho que arcar com essa raiva. A tristeza que eu estou sentindo, eu preciso saber senti-la também. Porque a vida não é feita só de alegrias, não é feita só de momentos bons, não. Porque se fosse assim, a gente nem ia aprender nada. Então, a forma como eu vou gerir, lidar com as minhas emoções, isso depende exclusivamente de mim. E eu preciso ser um adulto nas emoções, na forma de senti-las e na forma de expressá-las também. Porque muitas vezes, igual eu falei, nós somos infantis emocionalmente falando. De vez em quando, gente, vai acontecer também. A gente vai falar, nossa, o que eu fiz, né? Fui uma criançona aí nesse momento, ok. Aí eu vou me tornar adulto novamente, vou lá e vou pedir desculpas. Eu vou me tornar adulto novamente e vou aprender com aquilo. Porque o adulto aprende, a criança aprende depois de muito, né? De muito apanhar aí pela vida, né? Eu não digo apanhar do adulto, eu digo apanhar pela vida. Por exemplo, a criança colocou o dedo na tomada uma vez, às vezes ela já aprendeu com aquilo ali, ela não vai colocar de novo. Mas às vezes ela vai lá e coloca de novo ainda, ou seja, né? Tem que doer ele mais vezes para ela aprender. A criança, a gente tem que falar não várias vezes para ela aprender e entender que não pode fazer aquilo. Ou mostrar para a criança o que é certo várias vezes para que ela possa realmente aprender. E às vezes a vida também nos trata assim, ela vai ensinando até a gente aprender. Aí quanto mais a gente demora para aprender, mais aquilo dói. Quanto mais a criança demora para aprender que colocar o dedo na tomada vai levar choque, quanto mais ela continuar colocando, a demora for maior, mais vai doer. Então, nós temos que saber o seguinte, nós precisamos, quanto mais rápido aí nós aprendermos, né? Ou seja, a situação veio, já tira o aprendizado dela. Para quê? Para que doa cada vez menos, né? Ou que as dores sejam diferentes, né? Situações que a vida me traga aí sejam situações diferentes. Porque senão aquela cena, aquele ciclo ali vai ficar se repetindo. Já repararam que tem pessoas ali que namoram, aí o namorado era de um jeito, ela aceita aquilo ali durante muito tempo, aí separa, aí chora, aí vem outro namorado igual, aí termina, aí vem outro igual, ou seja, eu não aprendi a me posicionar de acordo com o que a vida pedia. Eu não aprendi a crescer, a passar por aquilo, a aprender, por isso que a história vai se repetindo. Quando a história se repete, tente entender o que a vida quer te dizer. A vida não está querendo te punir, não. Ela está querendo te ensinar. A gente acha que é punição porque nós estamos ali, né? Na fase infantil ali. Porque a criança acha que ela ficou de castigo ali, que é porque a gente quer maltratá-la, né? A criança olha para o adulto ali com uma raiva naquela hora. Ou seja, você está me maltratando, você está me magoando. Mas, na verdade, nós estamos ensinando. Então, a vida também, ela está nos ensinando diariamente.
Nós olharmos para ela e achar que ela está nos punindo é um olhar infantil diante da vida. Nós precisamos realmente ter esse olhar adulto diante da vida, ter esse olhar aí crescido, maduro diante da vida. A gente tem sim, da criança, a gente tem que ter a alegria, a tranquilidade, né? A criança, ela é única, ela é alegre e é uma criança feliz, né? Então essa parte da criança a gente tem que ter mesmo. Mas vamos tirar também aí do adulto a sabedoria, os aprendizados. A gente aprendeu muito até hoje, independente da idade que você tenha, você aprendeu muito. A vida quis te ensinar aí várias vezes. Se você não aprendeu é porque você não quis olhar, mas o aprendizado sempre tem, né? Então vamos tirar da fase adulta aí o melhor, que é o que? A maturidade, a sabedoria, o aprender constante, o saber que a gente sim, hoje quem está no controle das nossas emoções somos nós, né? Não existe mais descontrole. Vamos pegar lá da criança a alegria, né? A leveza, ser criança é ser bem leve. Então vamos pegar aí. E do adolescente também a ousadia, a coragem, porque o adolescente tem uma ousadia e uma coragem bacana, né? Então vamos pegar disso. Vamos pegar de cada fase da nossa vida algo bom. Não aquilo ali que era aprendizado, porque o problema ali, o desafio que veio ali, que eu encarei como problema e continuei sendo como problema, eu vou pegar isso não, eu vou pegar o aprendizado, né? Vou pegar ali tudo que eu aprendi, vou pegar ali tudo que aconteceu comigo até hoje e vou me transformar aí nesse adulto realmente maduro, com a leveza da criança, com a alegria, com a ousadia, com a coragem do adolescente, principalmente com a sabedoria que eu tenho hoje, né? Com a responsabilidade que eu tenho aí diante da minha vida, que é responsabilidade minha. Não adianta nada eu chegar lá com 70, 80 anos, olhar para trás e falar, eu podia ter feito tanta coisa e não fiz, mas foi culpa de fulano, foi culpa de ciclano. Isso não vai justificar nada a minha dor. Isso não vai melhorar em nada a minha dor. E se eu tenho hoje 70, 80, 90 e estou vivo, eu posso sim continuar. Eu posso fazer de agora em diante. Independente da idade que tenhamos, independente aí do que deixamos de fazer. Vamos fazer agora. Vamos fazer agora e vamos olhar para trás aí como aprendizado, como superação, como algo que aconteceu e que me fez crescer, como algo que aconteceu e me fez realmente me tornar uma pessoa mais madura. Por quê? Gerir nossas emoções corretamente, não deixar que as emoções se tornem impulsos o tempo inteiro ali dentro da gente, aqueles impulsos que nós vamos nos arrepender depois, fazer com que fiquemos ali, nos arrepender depois, fazer com que fiquemos ali realmente naquele ciclo ali do sofrimento. Ou seja, vem uma situação externa, eu reajo impulsivamente, aí eu me arrependo depois, aí vem a culpa, aí a culpa gera uma tristeza, que vai, sabe aquele ciclo ali dos sentimentos, daqueles sentimentos ruins? Eu preciso sair disso. E isso depende só de mim. Não existe remédio milagroso, não existe ninguém que vai conseguir fazer isso por mim, a não ser eu. Claro que os remédios, quando a gente precisa, ele nos ajuda muito, ele está aí para nos ajudar. Claro que as pessoas estão aí para nos ajudar, os profissionais estão aí para nos ajudar também. Mas esse processo de viver a minha vida é meu. A responsabilidade que eu tenho diante da minha vida é minha responsabilidade. Então vamos fazer dessa, né, do que a gente tem hoje, do momento que nós temos hoje, o melhor momento, o melhor dia, a melhor vida. A minha vida é hoje que eu tenho. Então eu vou fazer disso o melhor, com as ferramentas que eu tenho. Quando eu não tenho ferramentas o suficiente, vamos buscar. A gente já sabe onde buscar, a gente já sabe aí o que fazer para ir em busca. Depende só da gente. Então vamos em busca sim, tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.